Olá, neste vídeo vou explicar sobre como escrever um relato de caso. Eu sou Daniel Mendes e você está no canal Academia da Pesquisa. O relato de caso é um estudo descritivo curto e muitas vezes é a primeira publicação de um profissional de saúde que deseja mostrar para as pessoas, mostrar para a comunidade científica alguma situação pouco comum que ele presenciou, que ele teve oportunidade de tratar ou de participar. Existem vários objetivos para um relato de caso. Descrever uma situação pouco comum, às vezes um evento inesperado durante o tratamento, uma doença ou uma condição que não foi relatada antes, isso é mais difícil de acontecer, isso é menos comum, efeitos colaterais pouco comuns de um tratamento, de uma droga, de uma medicação, novos processos fisiopatológicos ou até uma abordagem terapêutica única, algo diferente que foi feito para tratar uma situação inusitada. De qualquer forma, todos esses objetivos eles se resumem a dois: ou descrever uma condição pouco comum ou formular uma hipótese. Então sempre tenha em mente, na hora de publicar um relato de caso, essas proposições que falei. Primeiro, é um estudo descritivo curto, com o objetivo de ou descrever uma condição pouco comum ou formular uma hipótese. Porque você tendo em mente isso, você vai conseguir programar o seu relato e fazer algo de valor para os seus pares, para a comunidade científica. Existem algumas dificuldades de publicação dos relatos de caso. Os relatos de caso eles são pouco citados nos artigos originais, de modo que reduzem o fator de impacto ou a pontuação das publicações. Então veja bem para qual revista você quer enviar o seu relato de caso, porque existem muitas publicações que não aceitam esse tipo de estudo. Mas, por outro lado, existe valor também no relato de caso. O valor está no reconhecimento de um novo aspecto de uma condição clínica, às vezes elucidar mecanismos das doenças e detectar eventos adversos. Mas um dos principais valores, um dos principais benefícios em escrever o relato de caso é aprimorar a capacidade de escrita do autor. Por isso que acho que vale a pena escrever, vale a pena descrever o relato, uma situação inusitada que você participou. A estrutura do relato de caso é um pouco diferente do artigo original. Há o resumo, a introdução, a descrição do caso, a discussão e depois conclusão e referências. Veja que é diferente porque não tem o método, não tem os resultados. Existem alguns guidelines, algumas orientações para a escrita e principalmente para a publicação de um relato de caso, foram publicadas pela Fundação Equator Network. Existem outros vídeos aqui no canal que lidam sobre isso. Esses vídeos podem ser acessados pelos links aqui embaixo, mas o guideline que orienta a escrita de um relato de caso são os guidelines CARE e podem ser acessados na página da Equator Network. O Guideline CARE, na realidade, é um checklist para os autores que auxilia tanto os autores quanto os revisores das revistas na avaliação dos textos científicos. Então, você que é um autor de um relato de caso, não deixe de ler, de ver o checklist CARE, que tem várias orientações de todas as partes do relato. O título, obviamente, deve chamar a atenção do leitor. E nas orientações do checklist CARE, dos guidelines CARE, há a necessidade de se colocar a expressão relato de caso no título. Então veja as instruções para os autores da revista que você quer mandar. A maioria das revistas seguem esse guideline e há a necessidade então de colocar no título, depois daquilo que você deseja, sempre a descrição que é um relato de caso. De qualquer forma, eu considero muito importante, evite ostentações, evite colocar no título frases como primeiro relato ou este é o único caso descrito, evite ostentações desse tipo, faça um título simples, objetivo e sempre com a descrição no final, informando que é um relato de caso. O resumo do relato de caso é um resumo não estruturado, ou seja, contínuo, curto, com 100 a 150 palavras.
A introdução também é curta, lembre-se que o relato é um estudo descritivo curto, então é uma introdução de 1 ou 2 parágrafos. Existem muitas revistas até que pedem aos autores, nas instruções para os autores, para não escrever introdução, para escrever direto o relato, a descrição do caso e a discussão. Então veja novamente as instruções para os autores da revista que você quer enviar. De qualquer forma, escreva uma introdução curta, inicialmente explicando o tema, descrevendo o assunto, explicando um problema em questão, a relevância científica em 1 ou 2 frases do seu relato. Minha sugestão é usar poucas referências na introdução, no máximo 5. E no final da introdução, explicar com uma frase só por que o caso está sendo descrito, ou seja, qual é o objetivo, qual é a situação inusitada que está sendo descrita no seu relato. Depois da introdução, a descrição do caso. Muito importante logo no início manter o anonimato. Evite colocar iniciais do participante da pesquisa, do paciente que você tratou. E depois faça a descrição em ordem cronológica. Também evite uma descrição muito longa e tediosa, mas uma descrição em ordem de todos os eventos ocorridos, de todos os passos até a finalização do caso. Utilize uma tabela ou no máximo 2 ou 3 figuras. Então não coloque muitos adendos na sua descrição do caso. Evite de colocar muitas figuras, use poucas figuras e no máximo uma tabela explicativa. A discussão é a parte mais importante do relato de caso. Identifique o ponto principal, ou seja, o seu objetivo. Logo no início da discussão, relembre o seu objetivo e mostre o ponto principal do seu estudo, que é descrever tal situação. Depois compare o caso que você está descrevendo com o que já é conhecido, com a literatura, e explique a relevância científica, o impacto que a descrição do seu caso pode ter. E no final da discussão, coloque as limitações do seu relato. Não deixe de descrever pelo menos alguma limitação, porque isso aumenta a credibilidade da sua descrição. O final da discussão é a conclusão. O que pode ser aprendido com o relato de caso, com aquilo que você está descrevendo e quais são as implicações para a prática das pessoas ao lerem o seu relato. O que você deve evitar na discussão é uma ampla revisão da literatura. Lembre-se que o relato de caso é um estudo descritivo curto, então não é um capítulo de livro. Evite uma explanação longa e tediosa sobre o assunto, seja objetivo, foque no seu relato. Da mesma forma, as referências, utilize um número limitado das referências, sempre atuais, idealmente com no máximo 5 anos, e evite referências muito genéricas, utilize sempre aquelas relacionadas ao problema em questão. Algumas considerações éticas. Lembre-se que há a necessidade do relato de caso passar por uma apreciação ética no Comitê de Ética em Pesquisa da sua instituição. Então há necessidade de se escrever um termo de consentimento, que ele seja assinado pelo participante do relato, e o projeto detalhado é a própria descrição do relato, é o artigo que você está escrevendo. Então envie ao Comitê de Ética o artigo, o texto científico que você está escrevendo e o TCLE assinado pelo participante. Caso não seja possível obter o consentimento do participante, você deve preparar um documento pedindo a dispensa do TCLE ao Comitê de Ética. Assim, um sumário sobre como escrever um relato de caso. Esclareça sempre o objetivo do seu relato, tenha sempre isso em mente, porque isso vai orientar a sua escrita. Faça um estudo descritivo curto, uma introdução objetiva e a descrição cronológica do caso, de modo que facilite aos leitores, e sempre uma discussão focada na relevância do relato, evite uma discussão muito ampla. Este foi mais um vídeo do canal Academia da Pesquisa. Muito obrigado pelo seu tempo em você ter assistido o vídeo. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe as dúvidas nos comentários que eu respondo.